Ok, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fundamental para entender como as eleições funcionam no Brasil. Vem direto das nossas fontes aqui sobre direito eleitoral. É o princípio da anualidade eleitoral. Está lá no artigo 16 da Constituição Federal. E pode parecer meio técnico, mas mexe com todo mundo. A nossa ideia aqui é entender o que esse princípio significa, assim, na prática, por que ele existe e como é que ele ajuda a dar mais estabilidade, mais segurança para quem está no jogo eleitoral. Partidos, candidatos e, claro, nós eleitores. Vamos tentar ir um pouco além do juridiquês, né? Ver o impacto real da coisa. Perfeito. E a base de tudo, como você falou, é a Constituição mesmo. O artigo 16, basicamente o que ele faz é colocar uma regra de tempo, sabe? Diz quando uma lei que muda as regras da eleição pode começar a valer para uma eleição específica. É o ponto de partida, não tem como fugir. No fundo, o princípio exige um intervalo, um tempo mínimo de um ano inteirinho entre a data que a lei nova é publicada, a lei que altera o processo eleitoral, e a data da eleição, onde essa regra poderia ser usada. Funciona, tipo assim, como um período obrigatório para a lei amadurecer antes de ser aplicada na eleição, entende? Entendi. Então, na prática, se o Congresso aprova uma lei eleitoral hoje, sei lá, uma regra nova qualquer, e a eleição está marcada para daqui a, digamos, 10 meses. Essa lei nova, ela até já existe, já está valendo para outras coisas, mas não pode ser usada nessa eleição que está logo aí. Ela fica meio que na espera. É isso, exatamente essa lógica, é isso mesmo. A lei entra em vigor, começa a valer assim que publicada, produz outros efeitos, mas a aplicação dela naquela eleição específica que vai acontecer em menos de um ano, essa aplicação fica suspensa. O artigo 16 da Constituição, com a redação que veio lá da emenda 4 de 93, ele é bem direto, diz basicamente isso. A lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data da publicação, mas não se aplica à eleição que ocorra até um ano depois. A intenção é clara: evitar mudança de regra em cima da hora. Faz sentido buscar essa estabilidade. Mas um ano inteiro, será que isso não acaba, talvez, engessando um pouco as coisas? Às vezes pode ter uma mudança necessária, urgente até, para corrigir um problema, né? Essa barreira de um ano não pode virar um obstáculo para certas melhorias? Qual o raciocínio por trás desse prazo específico? Um ano parece bastante tempo. Olha, essa tensão existe sim, é um ponto válido, mas o entendimento tanto de quem fez a Constituição quanto da Justiça Eleitoral é que o benefício da estabilidade, da segurança jurídica, ele é maior do que essa possível desvantagem de engessar. O objetivo principal é blindar a integridade da eleição. Pensa num campeonato esportivo, ninguém ia achar justo mudar a regra no meio, certo? Isso seria um caos. Pois é, a ideia é garantir que as regras do jogo eleitoral sejam conhecidas por todo mundo e com antecedência razoável. E essa necessidade de estabilidade, ela tem várias razões, várias camadas. A primeira, mais óbvia, evitar surpresa. Campanha é um negócio complexo, né? Envolve planejamento, dinheiro, estratégia, advogado. Imagina descobrir que uma regra nova de inelegibilidade surgiu ou que o limite de gasto mudou totalmente poucas semanas antes da eleição. E inviabilizar tudo seria um caos total. Nossa, nem imagino. O segundo ponto, e esse é talvez o mais importante para a democracia, é impedir o tal do casuísmo. O que é isso? É a tentação, né? Quem está no poder fica tentado a mudar a regra para se dar bem, ou para o seu grupo, ou então para prejudicar o adversário, especificamente. A regra de um ano dificulta esse tipo de manobra, de oportunismo. Ajuda a manter a confiança de que a disputa é justa, sabe? É uma barreira contra a manipulação da eleição pela lei. Entendi. Uma proteção importante. E, por último, a questão da previsibilidade. Saber antes quais vão ser as regras de financiamento, de propaganda, de registro, permite que todo mundo se prepare. Partidos, candidatos, a própria justiça eleitoral. Como organizar uma eleição direito se as regras pudessem mudar a qualquer hora? A anualidade dá um horizonte mínimo para esse planejamento todo. E essa importância toda é tão grande que, pelo que a gente viu nas fontes, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, chega a tratar esse princípio quase como se fosse intocável, tipo uma cláusula pétrea, implícita.
Isso é muito forte. Quer dizer, mesmo não estando lá naquela lista do artigo 60, das coisas que não podem ser abolidas, o TSE acha que mexer na anualidade seria atacar a própria base da democracia. Pode explicar um pouco mais o que significa essa visão do TSE? É exatamente essa linha de pensamento que prevalece no TSE e que encontra eco no STF também. A ideia é que a anualidade eleitoral é um instrumento tão fundamental para garantir a normalidade, a legitimidade, o equilíbrio das eleições, que são, afinal, o coração da democracia, que ela ganha uma proteção constitucional mais forte, parecida com a das cláusulas pétreas que estão lá escritas. Não é que o artigo 16 seja formalmente uma cláusula pétrea, mas ele protege valores tão essenciais, o voto livre, a soberania popular, até a forma federativa do Estado, que se manifesta na eleição dos representantes, que violar essa regra seria como atacar esses núcleos que não podem ser modificados na Constituição. É uma interpretação que mostra a gravidade de qualquer tentativa de flexibilizar essa regra de um ano. Nossa, isso realmente coloca o princípio num outro patamar. Mas aí vem uma questão prática que as fontes também trazem. O que exatamente quer dizer alterar o processo eleitoral? Essa frase parece meio aberta, né? Quase qualquer lei sobre eleição poderia, de um jeito ou outro, ser vista como alterando o processo. Onde que a Justiça Eleitoral desenha a linha? Qualquer mudancinha na lei tem que esperar um ano? Essa é, de fato, uma das grandes discussões quando se aplica o artigo 16. E a interpretação que se consolidou tanto no Supremo quanto no TSE, ela é bem ampla, ou seja, ela tende a incluir muita coisa debaixo desse guarda-chuva do processo eleitoral. A visão que prevalece é que não se trata só do dia da votação ou da campanha em si, mas de todo o conjunto de normas que podem direta ou indiretamente influenciar a disputa pelo poder ou como o eleitor forma sua opinião ou o resultado final das urnas. Certo. Então não é só, mudar a data da eleição. O material que a gente analisou dá uns exemplos bem concretos dessa amplitude. Por exemplo, as regras sobre como alguém registra a candidatura, os documentos, os prazos. Isso entra, certo? Sim, claramente. Qualquer mudança nos requisitos para ser candidato ou no procedimento para registrar afeta direto quem pode ou não pode competir. Então está coberto pela anualidade, sim. E aquelas condições que podem tornar alguém inelegível, tipo as da lei da ficha limpa. Se criassem uma nova situação de inelegibilidade ou mudassem uma que já existe, também teria que esperar o ano. Com toda certeza. As condições para poder ser candidato e as causas de inelegibilidade são o centro do processo eleitoral. Elas definem quem pode receber voto e assumir o cargo. Mudar isso perto da eleição seria uma das formas mais diretas de influenciar o resultado. Por isso, a anualidade se aplica com bastante rigor nesse ponto. Imagino que o mesmo vale para as regras de financiamento de campanha, que é sempre um ponto delicado, né? Limite de gasto, de onde pode vir o dinheiro, prestação de contas. Mexer nisso em cima da hora seria um caos para as campanhas, não? Sem dúvida alguma. O financiamento é, hoje em dia, o que move as campanhas. Mudar as regras sobre como arrecadar e gastar dinheiro a menos de um ano da eleição desorganizaria totalmente as estratégias. É uma área clássica onde o artigo 16 se aplica. Não tem muita discussão quanto a isso. E a propaganda eleitoral? Tempo de rádio e TV, regras para a internet, o que pode e o que não pode, mostrar ou dizer? Também incluído. A propaganda é como os candidatos falam com a gente, com os eleitores. Alterar as regras disso afeta diretamente a capacidade de cada um de mostrar suas ideias, pedir voto. Influencia a disputa. O material menciona até a data da votação ou mudanças muito grandes no sistema de votação, como na urna eletrônica, se fossem alterados por lei. E as regras para a diplomação de quem foi eleito. Às vezes possam ser feitas por resoluções do TSE, o que gera outra discussão interessante sobre essas normas que não são leis. Se uma lei mexesse em aspectos essenciais do sistema, ela cairia na anualidade. E a diplomação, por ser o ato que oficializa o resultado e permite que o eleito tome posse, também é considerada parte do processo eleitoral para fins do artigo 16. Resumindo, a interpretação ampla tenta proteger o coração da competição democrática. Qualquer norma, qualquer lei que possa afetar de forma significativa o equilíbrio da disputa, as chances dos candidatos ou como os votos virão mandatos, tende a ser vista como alteração do processo eleitoral. E aí, entra na regra de um ano.
A ideia é fechar as brechas para ninguém tentar dar a volta no princípio, mudando regras que parecem secundárias, mas que no fim têm um impacto real. Para deixar isso bem concreto, o exemplo que as fontes trazem é ótimo. Vamos imaginar aqui, hoje é dia 3 de novembro de 2025. Aí o Congresso aprova, o presidente sanciona, uma lei nova. Essa lei proíbe o uso de uma cor específica, sei lá, vamos dizer azul, na propaganda eleitoral no país inteiro. Uma regra nova sobre a comunicação visual da campanha. Aí a gente olha o calendário. As próximas eleições são as municipais, lá em outubro de 2026. Fazendo a conta rápida aqui, de novembro de 2025 para outubro de 2026, dá menos de 12 meses. Falta um pouquinho para completar um ano. Exatamente. Nesse cenário que você descreveu, essa lei nova que proíbe o azul na propaganda, mesmo já estando em vigor desde novembro de 2025, ela não poderia ser aplicada nas eleições municipais de 2026. Os candidatos, os partidos poderiam usar o azul naquela campanha específica. A eficácia da proibição ficaria suspensa só para aquele pleito. A lei só começaria a valer, na prática eleitoral mesmo, a partir das eleições seguintes, que seriam as gerais de 2028. Isso mostra direitinho como funciona essa trava de um ano do artigo 16. A lei existe, ela é válida, mas a aplicação dela na eleição é adiada para garantir a estabilidade. E aqui vale a pena fazer uma distinção importante que as fontes também destacam. Tem outro princípio na Constituição com um nome parecido, princípio da anterioridade, só que ele atua numa área totalmente diferente, o direito tributário. Especificamente, tem a anterioridade mínima, que também chamam de nonagesimal. É muito importante não confundir os dois, porque eles têm objetivos e prazos bem diferentes. Ah, sim, lembro de ter visto isso. Esse princípio dos tributos está em outro lugar da Constituição, né? Artigo 150, inciso 3, a linha C. Ele diz que um imposto novo ou um aumento de imposto só pode ser cobrado 90 dias depois da publicação da lei que criou ou aumentou. A lógica aqui parece ser outra, né? É mais para não pegar o contribuinte de surpresa com uma conta nova. Dar um tempo para a pessoa se organizar. Exatamente. O foco da anterioridade tributária, tanto essa de 90 dias, a nonagesimal, quanto a outra, a de exercício financeiro, é proteger o contribuinte da tributação surpresa. Garante um mínimo de previsibilidade, um tempo para a pessoa se adaptar à nova conta que vai ter que pagar. Vamos comparar os dois rapidinho para ficar bem claro com base no que a gente viu. Anualidade eleitoral. Área: direito eleitoral. Prazo de espera: 1 ano entre a lei e a eleição. Na Constituição, artigo 16. Objetivo: estabilidade das regras da eleição, segurança jurídica, previsibilidade para os jogadores e impedir o tal do casuísmo, proteger a democracia. Anterioridade mínima nonagesimal. Área: direito tributário. Prazo de espera: 90 dias entre a lei e a cobrança do tributo. Na Constituição, artigo 150, inciso 3c. Objetivo: previsibilidade do imposto, proteger o contribuinte da surpresa fiscal, dar um tempo para planejar as finanças antes da cobrança nova. Claro. Apesar do nome parecido, anterioridade, são coisas bem distintas. Prazos diferentes, 1 ano contra 90 dias, e objetivos totalmente diferentes. Um protege a eleição, o outro protege o bolso do contribuinte. São lógicas bem próprias. Então, fazendo um resumo do que a gente viu hoje. O princípio da anualidade eleitoral, lá do artigo 16, ele funciona como um pilar mesmo. Um pilar para a estabilidade e para a justiça nas eleições aqui no Brasil. É tipo um guardião do tempo que não deixa mudarem as regras do jogo em cima da hora, quando a partida está para começar. Tenta proteger o processo democrático de manipulação, do caos que a instabilidade traria. É uma segurança para todo mundo. Sem dúvida. É uma peça-chave para a segurança jurídica eleitoral.
garante que partidos, candidatos e nós, eleitores também, possamos participar sabendo as regras. Regras claras, conhecidas com antecedência e relativamente estáveis. Essa previsibilidade é fundamental para a gente confiar no sistema e para que o resultado da eleição seja visto como legítimo. Sem isso, a disputa ficaria imprevisível, questionável. E pensando nisso tudo, né, principalmente nessa interpretação tão ampla que o STF e o TSE dão para o que é processo eleitoral, fica uma questão interessante para a gente pensar, algo que essa nossa análise levanta. Se quase tudo que afeta a disputa cai nessa regra de 1 ano de inelegibilidade, até propaganda, será que mudanças em normas que não são bem leis, tipo resoluções do TSE que detalham coisas técnicas da urna ou procedimento de mesário no dia, será que essas normas também poderiam, em alguns casos, ser vistas como alteração do processo eleitoral? Onde que fica essa fronteira? Será que essa interpretação tão ampla, se levada ao extremo, não poderia acabar atrasando ajustes que são bons ou até necessários para a eleição funcionar melhor, só por esbarrar nessa barreira do tempo? É um ponto de tensão interessante, né? Entre a estabilidade e a necessidade de adaptar, de modernizar o processo. Fica aí para a gente refletir. Com essa reflexão sobre os limites e os possíveis dilemas na aplicação desse princípio tão importante, a gente encerra a nossa conversa de hoje.